A partir de agora, Visão Espírita. Entrevista. Amigos do Visão Espírita, nós estamos mais uma vez com a nossa entrevista rápida hoje. E essa entrevista, ela será feita com os dois irmãos nossos do próprio movimento espírita responsáveis por esta peça que vocês vão assistir hoje, essa peça teatral, o segundo capítulo, Como Tudo Aconteceu, realizada pelo pessoal, pelos nossos irmãos trabalhadores do Centro Espírita Missionários da Luz. E ao nosso lado nós temos o Cristiano Sadoc e nós temos a Regina Gomes, os responsáveis de como a diretoria, como foi que o Centro Espírita apoiou a realização desta peça. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar colaborando aqui com o Visão Espírita, né, para explicar um pouco da peça Como Tudo Aconteceu. A Casa de Oração tem por objetivo levar a todos os irmãos que frequentam os trabalhos ou a comunidade em geral um pouco dos ensinamentos cristãos espíritas. E dentro dessa linha, nada melhor do que uma peça de teatro, uma obra de arte de bom gosto, para levar um pouco desses ensinamentos para o público em geral que às vezes não tem condições de ler um livro. É interessante, né, Sadoc e Regina? Sempre a gente vê as mocidades espíritas, né, prestigiando isso. E aqui no Missionários nós estamos vendo um centro espírita prestigiando um grupo grande, mais de 30 pessoas, que vocês já assistiram o primeiro capítulo no domingo passado e estão assistindo essa semana o segundo capítulo. E a Regina que puxou esse grande grupo para este sucesso. Regina, fala para nós, após os seus cumprimentos, porque nós também da Visão Espírita é a primeira vez que estamos nos utilizando até do trabalho de vocês para passar na televisão uma peça de teatro espírita. Olha, Nelson, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. E a peça do Como Tudo Aconteceu foi a segunda peça da Casa de Oração Missionários da Luz, do grupo de teatro amador Missionários da Luz. A primeira foi A Vida é um Aprendizado e ela tem um subtítulo que é O Sonho de Cida. E com essa nossa iniciação, a casa animou-se, gostou muito, então nós resolvemos desenvolver mais uma peça com a ajuda do plano espiritual, né? O mérito não é meu, e eu acho que deu certo, eu acho que foi um bom resultado. Regina, e como é que nasceu essa ideia, né, de fazer uma peça teatral, uma vez, como eu falei, normalmente são jovens, a mocidade espírita, né, que normalmente faz isso, e olha que é difícil, no meio espírita tem poucas atividades teatrais, hein, Sadoc? Então eu pergunto para você, como é que nasceu essa ideia maravilhosa? A ideia do grupo começou muito informalmente, porque a casa tem um grupo de trabalhadores muito grande. E uma dessas trabalhadoras, a Cida, né, cujo nome está no subtítulo, ela vinha pedindo que eu escrevesse uma peça, porque ela queria muito atuar no teatro, por que eu não escrevia uma peça, uma vez que eu já tenho um livro escrito, né? E aí eu disse para ela, vou escrever, e não escrevia. Um dia ela me imprensou e disse, por favor, Regina, escreve, vai fazer. E veio a inspiração. E nós fizemos, e aí surgiu o grupo de teatro, com essa coisa, dentro desse pedido informal da Cida, e surgiu o grupo de teatro nessa hora, porque aí a peça veio, né, com a inspiração do plano espiritual, em 2 semanas a peça estava pronta, e aí nós saímos atrás de atores, e fomos aprender como fazer um roteiro, como dirigir uma peça, o que fazer com os atores, são todos amadores, todos têm as suas profissões, e ensaiávamos nos domingos, aqui na obra. Então, e assim surgiu o grupo. Aí formamos o grupo de teatro amador, e aí, a partir dessa primeira peça, a segunda foi só uma consequência. Que legal, hein? Que legal. Vejam que quando uma casa apoia um grupo, né, e deve ter outros grupos por aí,
a coisa sai. Já é a 4ª apresentação, vocês vão assistir hoje a 2ª parte da peça. E eu perguntaria, Regina, é uma peça espírita, né, de temática espírita. É. Você acabou de falar até a inspiração que você teve em fazer em 2 semanas uma peça de uma envergadura como esta peça. Teve algum fato interessante que você pudesse contar aos nossos telespectadores que possa ter acontecido, algum fato pitoresco, e que vocês sentiram realmente que a espiritualidade está ali sempre próxima? Tem alguma coisa? Ah, com certeza. A primeira foi, nós estávamos ensaiando aqui na obra, e a filhinha do Sadoc, aqui o salão é muito grande, né? E a filhinha do Sadoc estava passeando de bicicleta. E aí ela parou do meu lado e me perguntou, né, vovó, o que eles estão fazendo? E eu disse a ela, eles estão ensaiando. E ela disse, a moça de amarelo também? E eu procurei a moça de amarelo, não tinha ninguém de amarelo. Aí eu falei, também, a moça de amarelo também está ensaiando. Ela falou, tá bom. E continuou andando com a bicicletinha dela e foi embora. Ela não deu muita pelota para a moça de amarelo. E nós ficamos muito impressionados, porque a roupa de uma das atrizes, quer dizer, a roupa de uma das personagens, que era a Sofia, a roupa dela era amarela. Então, e nessa hora ensaiávamos com roupa normal, quer dizer, os figurinos não estavam nem prontos ainda, haviam sido escolhidos, mas não estavam prontos. E um dos figurinos era um voal amarelo. Então, uma coisa que impressionou bastante. Que legal. E a moça de amarelo, acho que está por aqui, porque pela emoção que rolou aqui, viu? Mais alguma coisa, Regina? Ah, teve. Essas coisas acontecem muito, porque a espiritualidade fica junto, protege, né, graças a Deus. Então, quando fomos ensinar a peça em Guaratinguetá, temos no grupo, todos irmãos espíritas, né? Então, temos no grupo alguns com alguns dons, né? Então, um rapaz que é vidente, quando nós acabamos de fazer a oração, porque sempre antes de ensinarmos uma peça, nós fazemos uma oração, antes dos ensaios, sempre tudo, ele me disse, após a oração, que sobre a cabeça de cada um de nós tinha um facho de luz. Então, são coisas muito bonitas, né? E muito gratificantes para o trabalho que nós desenvolvemos, porque desenvolvemos domingo, um dia que é um dia da família, e deixamos maridos, filhos, né, esposas, né? E compromissos sociais que, né, todos nós temos aos domingos, e era religioso. Durante 2 anos, tanto que logo após o sonho de Cida, nós iniciamos o ensaio do Como Tudo Aconteceu. E durante 2 anos, ninguém teve um domingo livre. Olha que legal, né? Que legal. E em função disso, Sadoc, que a Regina acabou de falar, né? Como diretoria da casa, como apoio da casa, se pretende continuar esse trabalho, porque pelo jeito o pessoal do teatro está com todo o gás, né? Mas como diretor da casa, o que você fala? A nossa esperança é dar para o grupo de teatro amador e para as demais atividades da casa maiores condições e estrutura para realizar o trabalho, né? Que continue sendo um trabalho de belíssimo gosto, passando a mensagem cristã espírita, porém sem sacrificar tanto os participantes, dando mais condições para desempenharem melhor suas atividades. É interessante, né? Não sei se vocês concordam. A gente vê, por exemplo, que o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem uma série, mas é grande o número de grupos de teatros que a gente recebe até por e-mails, pela internet, grupo de teatros espíritas, casas espíritas apoiando. E aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, são poucas aquelas casas. Então, por isso que este exemplo do Missionários da Luz é um exemplo que deveria ser copiado, sabe? Copiado mesmo por outras entidades. O nosso programa, ele é assistido pela internet no Brasil inteiro. Diretores de casas espíritas, atente que a mensagem do espiritismo tem, através do teatro, um meio extraordinário, como essa peça que vocês estão assistindo e outras peças espíritas. Regina, por falar o Pra Frente Mente, e o Pra Frente Mente do grupo de teatro? Olha, o grupo de teatro é um grupo de voluntários, né? Então, alguns saíram porque não puderam continuar, né?
por causa de trabalho, viagens a trabalho. Então, nós tivemos algumas baixas no grupo, né? Mas outros estão dispostos, outros trabalhadores da casa estão dispostos a entrar para o teatro. E assim como se treinou um grupo amador, treina-se um novo, né? E nós vamos indo. O importante para casa e para nós trabalhadores é cumprirmos com a nossa obrigação, né, como espíritas, de divulgar a doutrina, de passar a doutrina, porque um fato muito interessante que aconteceu foi que o meu marido não é espírita. E quando ele veio assistir a primeira peça, A Vida é um Aprendizado, O Sonho de Cida, ele, ao final da peça, ele me disse: entendi o que é um obsessor. Então, quer dizer, não só para os espíritas é importante você passar conceitos doutrinários, como para os leigos, para entenderem que não é porque você é espírita que você sofre esse assédio. Todos nós sofremos um assédio e não temos consciência disso. As suas despedidas e esta colocação firme que você fez, que o grupo de teatro vai continuar firme, com o apoio da casa. Isso, esperamos em Deus, mais uma vez, dar prosseguimento não só a esse trabalho, como aos outros trabalhos da Casa de Oração Missionários da Luz, e nossos cumprimentos aí a toda essa equipe maravilhosa do Visão Espírita e a todos os telespectadores. Ok, nós agradecemos. Regina. Nelson, eu agradeço muito o convite, agradeço essa atenção de vocês na divulgação da peça, mas eu quero dizer, o seu programa é passado para o Brasil inteiro, eu quero dizer o seguinte: a peça teve o suporte da Casa de Oração Missionários da Luz, graças a Deus, a casa onde todos os voluntários pertencem, mas se não fosse a dedicação, o carinho e o trabalho desses voluntários, nem a autora, nem a diretora, nem a escritora teria feito nada. Então, se existe um mérito nesse trabalho, é o mérito de todos aqueles que participaram todos os domingos dos ensaios e se dispuseram a estar aqui para abrir cortina, fechar cortina, para ajudar nos figurinos, sabe? Eu destaco em especial a Cida Berna, que vinha de São Paulo todo domingo, ela mora em São Paulo, e vinha de São Paulo para participar. A Beth Angelim, que sem ela não teria se feito nenhum figurino. A dedicação dela pela parte não só de figurino, como a parte de cenografia, todo o cenário, sabe? Porque nós, como um grupo amador, nosso cenário era amador, nossos figurinos foram amadores. Então, a colaboração de todos foi muito importante. Então, eu quero agradecer a vocês, mas eu quero agradecer em especial a eles. Ok, Regina, e nós agradecemos imensamente, não só a sua parte da direção da peça, mas como a sua própria inspiração ao escrever essa peça, e que venha tantas outras aí com essa inspiração maravilhosa. Hoje, então, vocês verão o segundo capítulo da peça Como Tudo Aconteceu. Né? Para aqueles que perderam a primeira parte, vamos fazer aqui um briefingzinho sobre o que acontece, né? O que aconteceu. O espírito do Armando, nascido em 1912, ele pertencente à família espiritual de Sara, teve numa encarnação em 1572 ele era um huguenote, e durante a noite de São Bartolomeu ele participou da rebelião, né, entre católicos e protestantes. Então, esse espírito, na primeira encarnação dele, que reinicia em 1912, aquele a quem ele prejudicou em 1572, busca por ele durante 400 anos praticamente e o encontra nascido aqui no Vale do Paraíba, nascido no Rio de Janeiro, com uma fazenda aqui no Vale do Paraíba. O pai dele tinha fazendeiro de café. E encontra um rapaz abastado e de excelente família. Mas ele começa a sofrer o assédio desse obsessor e ele então se volta para as drogas. E os pais o mandam para a Europa para que ele vá fazer advocacia na Europa, como era costume da época, né? As famílias abastadas no Rio de Janeiro mandavam seus filhos estudarem na Europa.
Então ele vai para a Europa e, ao invés de estudar, ele se dedica às drogas e acaba morrendo né, por causa delas. Haxixe, faz tráfico. E o pai tem também por um processo obsessivo brabo desse obsessor de 1572, o pai perde tudo, desencarna, a mãe fica louca, né? Sem o filho, sem o marido e pobre, ela acaba a vida num sanatório. Então, agora, né, o segundo capítulo da peça, vamos assistir a volta da mãe do personagem principal, que é o Armando, com o pai, que aceitam reencarnar na década de 60 para, junto com o filho, começarem, então, o resgate dessa parte da vida dele que ele desperdiçou no início do século, né, quando nasceu a partir de 1912, data do nascimento dele. E depois, então, tem uma terceira encarnação, aonde acontece a redenção dele, aonde ele realmente resgata, né, as dívidas, né, assumidas em encarnações anteriores. Que vocês tenham um bom divertimento, mas mais do que um divertimento, mais do que um entretenimento, que vocês tenham um bom aprendizado. Trinta anos depois. Olá, irmãos. Desculpe minha demora. Estava ajudando na Câmara de Passos Fluídicos, junto à irmã Augusta, da Casa de Oração Missionários da Luz. Fim dos trabalhos, o chefe da equipe avisou-me que você queria falar comigo, irmã Sara. Sim, mas antes de começar, gostaria de agradecer-te a maneira como vem se dedicando ao trabalho em tão caridosa casa dirigida pelo nosso irmão André. Você está obtendo progresso muito rapidamente para com todos aqueles irmãos que procuram a casa. Mas o que me fez chamar-te aqui é porque preciso colocar-te a par da situação de Adelaide, que foi tua companheira em recente encarnação. Adelaide? Minha esposa fiel e humilde? Ela está bem? Nesse momento dorme em uma câmara regenerativa e precisa da tua presença no seu despertar. Sim, mas precisaremos agora, após o despertar de Adelaide, que você ajude a superar o que em breve ela estará apta a ouvir sobre o estado do seu filho Armando. Mãe, você sabe que eu sofri muito quando soube que Armando passou em consequência de seus vícios. Você sabe que o amor verdadeiro que trazemos conosco após o nosso desencarne, um amor primário entre mães, pais, filhos e irmãos, que se transforma aos poucos, no correr do tempo, no amor fraternal que devemos ter pelos nossos semelhantes, como nos ensina irmão Benedito em seus dias de palestra. Mãe, eu ainda sinto esse amor primário pelo meu filho e pela minha esposa. Laurentino, aqui do nosso lado o tempo não existe como ele é considerado na Terra. Mas já se passaram 30 anos desde o seu desencarne. Está na hora de você se decidir se aceita uma nova jornada no corpo da carne para ajudar a sua esposa e o seu filho em um resgate reencarnacionista. Eu estou pronto a seguir por eles. Adelaide acordará e será preparada para o seu próximo reencarne, se obtivermos a sua concordância. Antes de a encaminharmos para o Ministério da Reencarnação, precisamos que você esteja conosco para que expliquemos a ela como isto acontecerá. E Armando, como será feito com ele? Armando terá o que chamamos de uma encarnação compulsória. Pelos muitos males que causou, ele será retirado do Vale dos Suicidas e ganhará um corpo na carne de um deficiente mental. Muitos espíritos de luz aceitam essa condição reencarnacionista para ajudar no resgate e na evolução de pais e familiares. Mas no caso de Armando,
funcionará como uma prisão para que o seu espírito possa ser trabalhado pelos irmãos médicos do nosso mundo para a reabilitação do seu perispírito. Mas ele terá consciência quando encarnado de sua situação? Sua consciência no corpo físico será totalmente bloqueada, mas sua consciência no corpo espiritual estará ciente de seu estado e receberá com amor ou revolta sua nova condição. Seus protetores, que são da equipe médica do mundo espiritual, estarão com ele, fortalecendo seu campo emocional e elevando suas vibrações para dizimar as tendências adquiridas pelas energias negativas que lhe foram inoculadas, através da vingança de irmãos perdidos nas sendas trevosas. Eu estou pronto, irmã Sara, e aceito essa tarefa com o coração transbordante de amor, e ajudarei naqueles que me foram e ainda me são caros. Não esperava de ti outra resposta senão essa. Você contará com a nossa ajuda. Sua mãe Albertina já está pronta para o trabalho que irá desempenhar no mundo espiritual, em prol daqueles que ama. Deus o abençoe. Vamos, irmãos, temos muito trabalho pela frente, mas antes faremos uma prece, pedindo ao nosso Pai Maior que nos dê muita força, humildade e coragem para essa nova missão. Segunda encarnação de Armando. Ele se apresenta como César, Laurentino como Léo e Adelaide como Sandra. Apenas Augusta segue sua trajetória. Senhora Augusta, posso lhe oferecer um café? Pedi à nossa cozinheira que fizesse um bolo de cenoura porque sei ser o seu favorito. Ah, minha filha, não se preocupe. Com o passar dos anos, vamos nos privando dos prazeres da vida em função da saúde. Infelizmente, meu tão querido bolo de cenoura já não me faz tão bem. E café, então, nem pensar. Então posso lhe oferecer um chá? Ah, um chazinho. Se a senhora tiver de erva doce, eu aceito. Com licença. Obrigada. Mas a senhora dizia sobre a sua vida na Europa? Sim, senhor Léo. Vivi lá por muitos anos. Não me casei. E quando os meus pais desencarnaram, resolvi voltar para o Brasil. Apesar de ser do Rio de Janeiro e ter família lá, resolvi vir para o interior. Como tinha uma prima muito querida que vivia aqui com sua família, marido e 5 filhos, resolvi vir ficar com ela. Achei que eu não me sentiria sozinha numa casa tão alegre. E também assim eu teria mais campo para exercer a minha profissão. A senhora formou-se em psicologia, né? Sim, senhor Léo. Formei-me na França e com distinção. E aqui fiquei e aqui estou até hoje. Sou natural do Rio de Janeiro, mas o meu coração é josense. Aqui que se tornou espírita? Eu sempre fui espírita, mesmo quando não sabia que era. Como assim, senhora Augusta? Ah, desde a mais tenra idade, eu tenho as minhas visões do mundo espiritual. Nem sempre são visões agradáveis. Pois quem vê o belo também vê o feio. Durante muitos anos na França, já adolescente, eu frequentei escondido sessões espíritas na casa de uma senhora francesa contemporânea de Allan Kardec. Lá aprendi a controlar as minhas visões. E após o desencarne dos meus pais,
a minha prima Anita e Jorge, seu marido, vieram para o Brasil e se instalaram em São José. Eu cheguei 2 anos depois e hoje eu trabalho na casa de pai André. Senhora Augusta, nós gostaríamos de agradecer todo o tratamento que a senhora tem tido com o nosso menino. A senhora acreditaria se dissesse para a senhora que depois que nós começamos a frequentar a Casa Missionários da Luz, temos notado que ele anda bem mais calmo. E a senhora acredita que às vezes nós temos a impressão que ele entende o que nós falamos? Eu sou quem agradeço ao Pai Maior a oportunidade de estar com ele novamente. Vocês acreditariam se eu dissesse que somos velhos amigos? Bem, eu já vou indo. Acho que vai chover e já não estou na idade de ficar andando por aí na chuva. Amanhã nos veremos na casa de oração. Quero que tenham a certeza que o filho de vocês está muito bem amparado e logo, logo ficará melhor ainda. Boa noite, senhor Léo. Boa noite, senhora. Boa noite, senhora Augusta. Irmã Augusta está fazendo um belo trabalho. Seu desencarne está próximo. Sua missão está praticamente cumprida. E seu tempo na vida da carne está acabando. Será maravilhoso revê-la, como mãe e filha numa encarnação pregressa. O tempo de Armando como César está se esgotando também. Seu espírito pediu perdão e, sob a ajuda dos nossos amigos espirituais, prepara-se para retornar. Adelaide, que nessa encarnação recebeu como Sandra e Laurentino como Léo, terão alguns anos de paz até os seus desencarnes. O amor que dedicaram ao filhinho doente e o amor com que o receberam fizeram-lhe muito bem. Restabelecidos espiritualmente, voltarão vitoriosos, prontos a alcançar estágios evolutivos mais puros. Tudo pela graça de Deus. Preparação para a terceira encarnação. Irmãos, Laurentino e Adelaide, já refeitos de sua jornada terrena, regressam hoje para o nosso lar. O Senhor seja louvado. Graças a Deus, cumpriram e resgataram um karma evolutivo que se arrastava por muitas encarnações. Obra de Deus, irmã, em sua divina misericórdia. Armando, que sua última encarnação resgatou, através da sua abnegação como deficiente, agora está tendo a ajuda de irmãos encarnados e desencarnados. E graças a eles, eles estão tendo o seu resgate. Os pais de Armando, os pais, durante aquela encarnação como Guenote, aceitaram reencarnar para a liberação espiritual da sua amada Caroline e serão seus pais novamente. Vamos orar por eles e pedir ao Senhor Jesus para que tenham muita força e coragem para passarem por esta prova sem adquirirem novas cargas encarnatórias. Irmã Sara, ele precisará reencarnar novamente? Sim, minha irmã. Matias, um chefe da Falange das Trevas, que buscou seu neto por muitas encarnações e o encontrou como Armando, agora precisa do seu perdão. E como está ele agora? Continua então como chefe da Falange Trevosa? Não, irmã Sofia. Ele, apesar de todo o mal que causou a verdadeiras multidões de espíritos desapegados da fé cristã, e assim desprovidos de Deus em seus corações, usando Armando como mensageiro, ainda assim foi resgatado pela misericórdia divina. Hoje, bem, para que vocês entendam com clareza, projetarei mentalmente a situação de Matias,
Depois a irmã Sara dará as devidas explicações. Na espiritualidade, está preso a raízes de uma grande árvore, através do magnetismo. Fica se debatendo para sair dali. Mesmo preso, ainda envia energias negativas que alcançam a Terra e os encarnados. Ele busca por Armando. Irmã Sara, por quanto tempo ele ficará preso? Até que a misericórdia divina assim o desejar, livrando-o de suas maldades e negatividades. E a falange de Matias foi debelada? Infelizmente não, Sofia. Estamos sempre lutando com esses demônios, que nada mais são do que espíritos desencarnados, que quando na carne eram maus e continuam com esses sentimentos, mesmo após o desencarne. Fazem justiça pelas próprias mãos, mantendo vícios e tendências negativas, que pela falta total de sentimentos puros, não conseguem se desvencilhar. Fazem justiça pelas próprias mãos, usam inimigos, usam espíritos fracos para tarefas torpes, escravizam inimigos e os torturam. De maneira geral, são espíritos de homens e mulheres muito inteligentes, que tiveram, quando encarnados, muito poder, ou adquiriram muito conhecimento e fizeram mau uso dos dois. Então essa falange, que comandava drogas e perversão na Europa, quando o Armando veio por lá, ainda existe? Sim, minha irmã. Infelizmente, sim. Agora, com um novo chefe. Irmã Sara, como Armando poderá dar o seu perdão se ele ainda se encontra preso? Ele será consultado para a sua próxima encarnação. Ele viverá nesta casa onde estamos agora, nascendo entre irmãos que foram da família de Matias, na época de suas desavenças. Irmã Sara, eu não estou entendendo. Quando Armando viveu na França e participou da noite de São Bartolomeu, assassinando Matias, ele, Matias, era de família nobre e tinha uma irmã que amava muito. O assassinato de Matias por Armando deu-se na casa do huguenote, na presença de seus familiares. Caroline, a tal irmã de Matias, foi estuprada pelo bando de Armando. Ela ficou muito perturbada mentalmente. E após o estupro, dentro de sua demência, jurou vingar o irmão querido. E assim o fez. Suicídio e assassinato são compromissos pesados dentro do campo evolutivo. E quando ele será comunicado da sua nova encarnação? Assim que despertar da câmara de refazimento. Irmã Sara, mas ele poderá negar, isto é, não querer essa nova oportunidade de resgate? Pode, minha filha. Temos que respeitar o livre-arbítrio de nossos semelhantes. Negando, ele retardará seu processo evolutivo. E em algum momento terá que retornar para resgate de faltas passadas. Mas tenho quase que certeza que ele saberá aproveitar muito bem essa nova oportunidade. Seu espírito passou por momentos muito difíceis
enquanto estava preso em sua última roupagem. Ele já resgatou suas dívidas para com muitos irmãos. Saberá aceitar a misericórdia divina com responsabilidade e gratidão. Os pais de Matias, durante aquela encarnação como Huguenote, aceitaram reencarnar para a liberação espiritual da sua amada Caroline e serão seus pais novamente. Vamos orar por eles e pedir ao Senhor Jesus para que tenham muita força e coragem para passar por esta prova sem adquirirem novas cargas encarnatórias. Terceira reencarnação de Armando. Corre o ano de 1995. Ô, Laura, manda a Severina servir o jantar que tô com fome. Mas Alberto, eu liguei para o seu escritório, pedi à sua secretária que lhe avisasse que sairemos para jantar fora, pois Severina não passou bem e eu a mandei para casa para descansar. Ela é uma inútil. Parte para cima dela. Ela abusa de você. Faz de você um burro de carga. Reage, homem. Severina passou mal, mandei ela para casa para descansar. Olha, mas você é uma inútil mesmo, hein? Pensa que meu dinheiro é capim? Que podemos sair para jantar fora toda vez que Severina passa mal? E você? Não tem mão para fazer o jantar, não? Você esqueceu que hoje eu passei o dia todo na clínica com Michele para as suas sessões de terapia e fisioterapia? Ela é louca. Interna ela. Interna ela. Você devia internar essa menina. O que adianta ficar com ela aqui? Ela é maluca mesmo? Não fale assim de nossa filha. Ela precisa de amor e compreensão. Que amor que nada. Ela é louca e você é mais louca ainda. Vai, menina, para. Para. Vai beber, homem. Vai embora. Eu vou comer fora. Mãe, mas o que é isso? O que está acontecendo? Estava ouvindo os gritos do pai lá da portaria. Ajuda aqui, meu filho, depois eu explico. Calma, Michele. Mãe, pega o remédio da Michele para mim, por favor. Quando ela se acalmar, a gente precisa conversar. Calma, calma, irmã. Tá tudo bem. Obrigado, mãe. Michele, você vai abrir a boca e eu vou pingar 2 gotinhas desse remédio e você não vai cuspir, tá bem? Isso é para que você se sinta melhor, fique mais tranquila. Não se preocupe. Eu e a mamãe estamos aqui. Isso. Nada de mal vai te acontecer. O pai não gosta de mim. Ele diz que eu sou louca. Eu não sou louca, né, Silvio? Não, você não é louca, meu bem. Você é minha irmã querida e nós te amamos muito. Mas ele diz que vai me prender. Eu não quero ficar presa. Ele destruiu meu quebra-cabeça. Você me ajuda a montá-lo novamente? É claro, meu bem. Eu te ajudo a montar. Aliás, vamos montar juntos. Eu, você e a mamãe, está bem? Agora venha cá. Você precisa descansar, está bem? Assim que você se sentir melhor, nós vamos sair para comer fora e quando nós voltarmos, aí vamos recomeçar a montar seu quebra-cabeças outra vez. Mãe, eu sei que a senhora tem sido uma mãe maravilhosa, mas eu te imploro, minha mãe, me deixa levar a Michele no centro espírita que eu frequento. Lá eles vão poder ajudá-la. Ela está passando por um processo obsessivo muito grave. Quanto mais nós demorarmos, pior ela vai ficar, mamãe. Já conversamos sobre isso, meu filho. Seu pai não me perdoaria. Mãe, quando a Michele melhorar, o pai vai ficar feliz e aí, quem sabe, até ele possa ir na casa de oração. Lá nós temos o projeto Vida Nova, que visa auxiliar na recuperação de alcoólatras, dependentes químicos, mamãe. Silvio, nós somos católicos. Seu pai não perde uma missa. E ele não é alcoólatra. Só fica perturbado porque se sente impotente para ajudar a Michele. Mãe, pare de tapar o sol com a peneira, mamãe. O pai é alcoólatra, sim. Ele fica agressivo quando bebe, maltrata a senhora, maltrata a Michele. Mãe, eu estive conversando com o mentor da nossa casa espírita, mamãe. Ele me garantiu. A Michele está sofrendo um processo obsessivo muito grave. Por isso ela precisa de ajuda espiritual. A senhora já a levou a vários médicos. Tem gasto uma fortuna com tratamentos improdutivos. Eu te imploro, mamãe, me deixe ajudá-la. Você leva então.
Eu não vou. Mas o que eu vou dizer ao seu pai? Ora, mamãe, o pai nunca chega em casa cedo às quintas-feiras, não é mesmo? Por causa daquele jogo de pôquer lá com os amigos dele. Pois então, as nossas reuniões na casa espírita são às quintas-feiras. O pai não precisa nem saber. Mas e se ele telefonar para casa, meu filho? Bem, se ele ligar, a senhora atende e diz que está tudo bem. O pai nunca vai perguntar especificamente pela Michele mesmo, mamãe. Então está bem, meu filho. Você pode levá-lo. Obrigado. Armando ou Silvio, como queiram, está se saindo muito bem. Com sua ajuda, Albertina, conseguiu convencer Laura a deixá-lo levar Michele ao centro espírita. Esse trabalho foi iniciado já há algum tempo. Laurentina e Adelaide trabalham lá, junto aos médios passistas de energização magnética. Eles estão conseguindo, através desses passes, a retirada dos ovoides que estavam grudados ao perispírito de Michele. Dívidas passadas estão sendo resgatadas através do amor e da caridade de irmãos encarnados e desencarnados. O dano neurológico que atacou a parte física do organismo de Michele pode ser perfeitamente controlado com o medicamento da Terra. Nossa irmã apresenta melhoras evidentes. Estamos todos muito contentes. Mas e Alberto? Preocupa-me sua degradação. Saiu daqui com um propósito e se perdeu na carne. Não aguentou o peso, faltou-lhe fé e retirou Deus de seu coração. Irmã Sofia, Deus não abandona seus filhos. Por isso chamei-as aqui. Vejam vocês mesmas a situação da família de Silvio hoje. Nada vence o amor. Não há revolta, não há vingança que supere o amor fraterno e verdadeiro. O perdão consentido pelo coração. Liguem-se ao meu mental, irmãos, e se concentrem para que possam ver. O Senhor seja louvado. Se vocês ainda tiverem um tempinho para mim, dentro de seus afazeres, gostaria de apresentá-las. Uma amiga muito querida que foi, quando encarnada, e continua sendo, mas agora do nosso lado. Uma trabalhadora incansável da seara do Senhor. Esperem só um momentinho. Augusta! Irmã Sara, obrigada por este momento. Augusta, eu a estimo muito. Acompanhei todo o seu trabalho para a recuperação de Armando, mas não sabia que vivia em nossa colônia. Eu não vivo aqui mesmo. Estou só de passagem. Tenho muito trabalho na crosta terrestre. Conheço o seu trabalho, irmã, e já participei de algumas excursões com o seu grupo. E nos ajudou muito, irmã Sofia. Venha ter conosco sempre que lhe for permitido. Nossa colônia é de reparação para dependentes químicos. Nós os buscamos no Vale dos Suicidas, quando a misericórdia divina os favorece, e os encaminhamos para as câmaras de regeneração, a fim de se prepararem para uma nova encarnação
de expiação e resgate. Nós os acompanhamos para que não cometam os mesmos erros, intuindo-os e dirigindo-os para tirar os seus espíritos da miserabilidade. Quanto amor, irmão Augusto, quanto amor. Esse é o único alimento da alma, irmã Albertina. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim nos ensinou o Senhor Jesus, e só assim é que seremos felizes. Queridos irmãos, hoje para nós é um dia muito especial. Quanta animação, irmã Sara! Por um acaso, teremos um concerto para ouvir? Ouvir boa música, como diz o nosso irmão Benedito, é somente para os bons ouvidos. Teremos sim, Sofia, um concerto de cordas. Mas nosso grupo socorrista hoje está ganhando novos adeptos. Fiquem-se os olhos, irmãos, e vejam quem está chegando. Meu filho! Armando, estamos muito felizes por tê-lo aqui conosco. Nossos irmãos do plano superior me concederam um pedido que muito alegrará seu coração. Armando. Augusta. A eternidade é o que temos para sermos felizes. Se quando encarnados não nos esquecêssemos dos compromissos assumidos no plano espiritual, e soubéssemos o quão passageiro é a vida e quanto nos custa caro quando desperdiçamos a oportunidade de uma encarnação, todos os homens e mulheres encarnados no plano terreno seriam mais felizes. Os espíritos no estado humano, revestidos de envoltório de matéria, que um dia a terra há de comer, se perdem em ambições, ganâncias, fugas de consciência, através do alcoolismo e do entorpecentes químicos. Desenvolvem medos e fobias quando deveriam pensar em colocar Deus em seus corações e buscar a paz interior para terem uma passagem saudável pela Terra. Os seres humanos se destroem e destroem uns aos outros por muito pouco. Eles têm um ditado que simplifica muito a existência quando querem justificar a maldade. Fulano ou Beltrano é fruto do meio em que vive, quando deveriam dizer Fulano ou Beltrano é fruto das suas escolhas. Eles culpam pais, mães, irmãos ou a qualquer um pelos seus próprios erros. Não param um minuto para olhar para si e a partir daí detectar suas falhas e procurar corrigi-las. Julgam, segregam, condenam, fazem de sua existência uma competição. Seria bem mais simples se abraçassem, se dessem as mãos conscientes de serem marujos de uma mesma embarcação rumo à felicidade. Um dia, a Terra será um planeta de regeneração e não mais de expiação. Os médicos entenderão o sacerdócio da medicina, aprenderão a cuidar das causas e não das consequências de uma patologia. Os homens não precisarão mais de advogados, juízes, porque saberão cumprir suas obrigações com responsabilidade e amor ao próximo. Deixarão a condição de miserabilidade que vive hoje, e o único banco que guardará seus tesouros será o banco da divina providência. Mas enquanto isso não acontece, continuaremos lutando para ajudá-los e ampará-los com a graça de Deus. Temos muitos irmãos ainda em sofrimento, irmãos que nos foram caros e que precisam da nossa ajuda. E continuaremos lutando todos juntos.
Somos todos trabalhadores, lutamos pelo pão de cada dia. Mas a nossa alforria não está nos trabalhos da terra, mas naquele que fazemos em prol da vida eterna. Pelo ganho da evolução espiritual, cada um de nós, do seu jeito, desdobra-se pelo feito de ser útil por ser imortal. Sair da miserabilidade, ter mais humildade em nossas ações, palavras e pensamentos, para que maiores sejam os momentos de paz e harmonia. Dentro do que a doutrina nos ensina, agradecemos ao Criador o privilégio da encarnação, distribuindo nosso amor para todos aqueles que chamamos irmãos. O grupo de teatro amador da Casa de Oração Missionários da Luz foi criado em 2010. Sua primeira encenação apresentou a peça O Sonho de Cida, A Vida é um Aprendizado. Esperamos com esse trabalho contribuir para o desenvolvimento e aprendizado de todos os irmãos necessitados do maior alimento da alma, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. vida. Quero luz no meu caminho, quero te ver. Entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar.
tiver vontade firme, tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo, tem que ter bondade. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu quero amor, eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai